Ele era jovem, de linhagem nobre, inteligente, promissor, cheio de potencial. Mas a vida o tirou de casa, da família, da Terra Santa e o lançou no meio de uma cultura pagã, distante e hostil. Esse jovem não apenas sobreviveu ao exílio, ele prosperou. E mais do que isso, permaneceu fiel a Deus quando tudo ao redor parecia pressioná-lo a se curvar. Essa é a história de Daniel, o homem que orava de joelhos, mesmo quando os olhos da morte estavam sobre ele. Uma história de fé inabalável em tempos de idolatria, de coragem diante de feras e de esperança mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Antes de mergulhar nessa narrativa de coragem, fé e milagre, se inscreva no canal e ative o sininho. Já deixa o seu like também, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que precisam ouvir palavras de firmeza espiritual em tempos difíceis. Fica comigo até o fim, porque essa história vai te mostrar que não importa onde a vida te levou, você ainda pode manter sua identidade e ser luz. Daniel era parte da elite de Jerusalém. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade e a dominou, levou consigo os melhores jovens israelitas para servirem no palácio. Eles precisavam ser instruídos na língua, na cultura e na religião da Babilônia. Mas entre tantos jovens, Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, se destacaram. Logo nos primeiros dias no palácio, eles enfrentaram um dilema: comer da comida do rei, que havia sido consagrada aos deuses pagãos, ou recusar e arriscar a própria vida. Daniel escolheu a fidelidade. Pediu legumes e água, e mesmo com a pressão, permaneceu firme. No fim dos 10 dias de teste, ele e seus amigos estavam mais saudáveis do que todos os outros. Deus os honrou, e logo Daniel passou a ser reconhecido como um jovem de sabedoria sobrenatural. Daniel não estava apenas evitando contaminação física, ele estava fazendo um voto de lealdade ao seu Deus. Um voto que ecoaria por toda a sua vida. Aquele jovem se levantava todos os dias com o compromisso de não negociar sua fé. Mas essa foi só a primeira prova. Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Chamou todos os magos, feiticeiros e sábios, mas ninguém conseguia interpretar o sonho. E o rei ameaçou matar todos os sábios da Babilônia. Daniel orou, e Deus respondeu. Revelou o sonho e a interpretação. Era uma visão profética dos reinos futuros e do reino eterno que Deus estabeleceria. Daniel contou tudo ao rei. Não apenas salvou a própria vida, mas a de todos os sábios, e foi promovido a uma posição altíssima no império. Ele interpretou o sonho de uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Era a sequência dos impérios que viriam depois de Babilônia. Mas no fim, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas destruiria todos esses reinos, simbolizando o reino eterno de Deus. Mesmo assim, sua lealdade era a Deus, não ao poder, não ao sistema, não aos reis. Tempos depois, um novo decreto ameaçaria sua fé. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus, apenas ao rei Dário. Era uma armadilha criada por homens invejosos. Daniel sabia do decreto, sabia do risco, mas não mudou seus hábitos. A Bíblia diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, entrou em sua casa, onde havia janelas no andar de cima que davam para Jerusalém, e ali orava, de joelhos, 3 vezes ao dia, dando graças ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. E como era esperado, ele foi denunciado. O rei, que estimava Daniel, ficou angustiado, mas não podia revogar a lei. Daniel foi lançado na cova dos leões. Imagine essa cena, uma noite inteira, no escuro, cercado por feras famintas. E ainda assim, em paz. A Bíblia não relata gritos, não descreve desespero, apenas silêncio e confiança.
porque quem anda com Deus não precisa ver o livramento para confiar que ele virá. Na manhã seguinte, o rei corre até a cova e grita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E uma voz responde lá de dentro: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso. O rei então declarou: O Deus de Daniel é o Deus vivo, e ele permanece para sempre. E mais uma vez, Daniel foi exaltado. Mas ele não viveu de milagres, ele viveu de oração. E mesmo em meio aos reinos dos homens, nunca perdeu sua identidade no reino de Deus. Com o tempo, Daniel recebeu visões poderosas. Ele viu 4 grandes animais saindo do mar, representando reinos. Ele viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele viu o tempo do fim. Viu a grande tribulação. Viu o juízo. Viu o reino eterno sendo entregue aos santos do Altíssimo. Daniel foi visitado por anjos, recebeu revelações tremendas e, mesmo assim, permaneceu humilde, quebrantado. Um homem que jejuava, chorava, se arrependia pelos pecados do povo. Um intercessor. E mesmo com idade avançada, ainda era usado por Deus. Daniel tinha mais de 80 anos quando foi lançado na cova dos leões. Isso nos ensina que a fidelidade não tem prazo. Não é algo de juventude. É uma escolha para toda a vida. Hoje talvez você esteja na Babilônia. Talvez o lugar onde você vive, trabalha ou caminha não tem nada a ver com o que você sonhou. Talvez você sinta que a cultura, os sistemas e até os decretos desse mundo tentam calar a sua fé. Mas lembra de Daniel. Ele mostrou que é possível estar cercado pela escuridão e ainda assim brilhar com a luz de Deus. É possível estar longe de casa e ainda assim manter o altar da oração aceso. É possível viver num sistema corrupto e ainda assim ser íntegro. Daniel não era perfeito, mas era fiel. E Deus honrou essa fidelidade. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho permanecer fiel mesmo na Babilônia. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus ainda fecha bocas de leões. E se inscreve no canal. E no próximo vídeo vamos contar a história de Ana, uma mulher que foi humilhada por não ter filhos, mas cuja oração silenciosa mudou o destino de uma nação. E não deixe de ver também os 2 últimos vídeos do canal. Um deles é sobre Mefibosete, o homem aleijado que foi tirado do esquecimento e colocado para comer na mesa do rei. Uma história sobre graça, honra e restauração. O outro é sobre Hagar, a mulher que chorava no deserto, mas que foi vista por Deus. Uma história que prova que mesmo quando você acha que ninguém vê, Deus vê. Essas histórias são lembretes vivos de que Deus é fiel. Ele levanta, restaura, responde e permanece. Muito obrigado por assistir. Que Deus te dê sabedoria como a de Daniel, firmeza nos dias difíceis e fé para continuar mesmo diante dos decretos do mundo. Até o próximo vídeo. Que Ele te abençoe profundamente, hoje e sempre.